Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Concretiza Podcast. Aqui é onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende a empreender, liderar e gerar negócios sólidos, porque no final das contas, negócio bom é aquele que se concretiza. Gente, o episódio de hoje vai mexer com a cabeça de muito empresário aí, eu não tenho dúvida. Eu tô com uma pessoa aqui, uma convidada querida, que até o nome dela já tem nome de artista. A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, gente, mas é a pura verdade. Então a gente vai falar muito sobre como que o mercado e o perfil do consumidor tem se transformado no marketing. A gente fala muito do tema de growth, né? Então como que as empresas têm se preparado para essa nova jornada do consumidor e como que essa experiência de compra tem impactado no dia a dia das empresas. Então estou aqui com Thalita Pamela. É um prazer gigante te ter aqui, é uma referência hoje no nosso mercado e no marketing, nessa área de growth. Acho que você tem trazido muitas novidades legais nesse mercado, então prazer te receber aqui. Muito obrigada, Fábio, pelo convite, fiquei super honrada, espero que o nosso papo aqui contribua para todo mundo que está ouvindo, assistindo, enfim. Olha, antes da gente entrar no tema aqui propriamente, eu queria entender como que uma engenheira, né, vai se enfiar no tema de marketing e ainda nesse tema tão, assim, essa palavra, né, growth hacking, né, para muita gente não faz nem ideia, falou, meu, de onde veio esse termo, o que é isso? Então, fala um pouco pra gente como é que foi essa transformação de sair da engenharia para esse mercado tão maluco que é marketing e growth hoje. São dois mercados super malucos, né, na verdade. É verdade. E não foi uma transição planejada, foi zero planejada. Quando eu me vejo trabalhando no escritório, às vezes que eu não amo o ar-condicionado e as roupas sociais, eu fico lembrando do tempo que eu comecei como engenheira, que eu adorava andar de botina. Então, eu almoçava no chão de casa, porque estava tudo sujo, então não podia sentar no sofá. Então, são duas realidades diferentes, mas que, na verdade, quando eu era engenheira e hoje trabalhando com o que eu trabalho hoje, que é marketing, gestão, growth, enfim, o objetivo é exatamente o mesmo, gerar valor para as pessoas. Então, gerar valor para os clientes, gerar valor para os clientes dos meus clientes. Então, não foi planejado, eu trabalhava como engenheira, trabalhei como engenheira de produção e depois como engenheira de segurança do trabalho. E, na verdade, eu fui empreender. Quando eu ainda era engenheira, comecei a empreender e eu não tinha dinheiro. Então, eu comecei a estudar para aprender a fazer as coisas para mim, para a minha marca, que eu abri na época, porque eu não tinha dinheiro. Então, comecei a fazer curso, vim em evento, não morava em São Paulo. Então, ia em inauguração de loja. Então, todos os eventos que você podia imaginar que eu pudesse, eu me enfiava. Então, quando os amigos eram convidados, eu falava, me leva, por favor. Faço isso até hoje, inclusive. Vou em alguns de arquitetura essa semana por causa disso, porque eu gosto de observar o que as pessoas estão fazendo nos eventos para os seus clientes. E comecei a fazer isso até que os convites começaram a aparecer. Então, eu ainda era engenheira, trabalhava em empresa, trabalhava em chão de fábrica, que eu adoro, eu acho que foi minha melhor versão foi formada ali. E começou a aparecer os clientes. Quem faz isso para sua marca? Falava eu. Quem fez seu site? Eu. Quem faz seus anúncios? Eu. E aí eu fiquei um ano assim. E aí um dia eu falei, não, pera. Aí eu tive um convite de um amigo que tem uma consultoria, uma grande consultoria em Minas Gerais. Ele falou, tem um cliente meu que está procurando alguém como você. Tem 3 meses e eu só penso em você. Vai lá conversar, quem sabe? Aí eu cheguei lá, eles me fizeram a proposta, enfim, eu topei. Na época, fiquei mais uns meses assim, até ir largando aos poucos. Eu dava aula na faculdade, aí a faculdade foi o último lugar que eu saí. Comecei a sair da empresa, aí dava aula à noite para curso técnico e para engenharia. E aí fui aos poucos largando. Meu pai demorou 5 anos para aceitar isso. Eu imagino. Contrariadíssimo. Eu imagino. Agora, o que é engenharia, né? Pô, eu também, acho que por formação, né? Eu vejo a engenharia como uma forma mais, assim, tão ampla. Mas eu queria entender, né? De você, o como a engenharia foi base para a Thalita que é hoje, né? Para você olhar o negócio e a forma mais processual das coisas, o quanto que a engenharia te trouxe de base, a importância disso no teu dia a dia? Eu acho que hoje em dia não, mas se você for pegar 10 anos atrás, a gente ainda enxergava muito o engenheiro como um cara muito técnico.
Então, um cara muito fechado, muito de técnica, muito de processos. Acho que as coisas foram evoluindo nos últimos anos, não só dos 10 últimos anos, mas nos 20 últimos anos, que o engenheiro, ele, para se destacar, ele começou a ter esse olhar um pouco mais humano. Então, o engenheiro, na verdade, que se destacava muito no mercado, ele entendia muito de processos, claro, muito de técnica, muito de cálculo, mas ele começou a ter a necessidade de entender muito de pessoas. Então, quando eu olho para a minha formação base, que é a engenharia, eu vejo como que isso contribui hoje para o que eu faço. Porque você tem uma visão muito mais ampla do negócio. Você enxerga todas as áreas da empresa como um todo e como elas refletem na imagem da empresa, nos resultados da empresa. Então, você continua tendo aquela análise mais técnica que você aprendeu, né, que você viveu tantos anos, como no meu caso, e você consegue ter um olhar para pessoas. E eu acho que o marketing contribuiu muito para isso, porque quando você está nessa área, é impossível você não olhar para as pessoas. Não tem como você se fechar numa sala e você ser muito apenas técnico ou muito analítico. Então, eu falo que, para o que eu faço hoje, eu consigo usar muito bem o que eu aprendi da minha base, o que eu trouxe da minha base. Né? Eu fico pensando, o primeiro estágio que eu fiz como engenheira foi numa empresa que pertence à Vale, uma terceirizada, e era o chão de fábrica, era onde eu gostava. Eu não gostava de ficar dentro do escritório. Então, quando eu cheguei, o líder que era responsável por mim, eu cheguei já achando que eu falei, vai ser maravilhoso esse estágio, que coisa maravilhosa. O meu olho brilhando. Aí, sabe a primeira coisa que eu fiz? Ele falou, não, a primeira coisa que vocês vão fazer hoje, eu lembro que estava conversando uns 3 estagiários comigo, é catar bituca de cigarro da varanda, do pátio inteiro. Passei o dia inteiro fazendo isso. Agachada, pegando um pedaço de cigarro. Eu falei, esse cara tá me zoando. Eu estudei o que eu estudei pro cara mandar eu fazer isso. Será que é aqueles testes de... Né? Quase. ou desiste ou vai seguir. É mais ou menos isso. Mas aí os dias foram passando e a gente foi fazendo várias coisas que fugia totalmente do que eu tava esperando. Então, assim, eu limpei muita locomotiva. Ai, que loucura. Chegava suja em casa. Você fala nos dias de hoje... Exatamente. E o líder, o cara que era meu líder, e eu contrariadíssima com muita coisa, depois você vai aprendendo a gostar, não queria voltar nem pro que eu fazia, que era porque eu entrei para fazer. E ele falava, antes de você chamar a atenção de qualquer pessoa aqui, antes de você liderar qualquer pessoa, primeiro você vai aprender o que elas fazem. E o que elas fazem não é só técnica. Elas têm uma rotina extensa, inclusive de várias coisas que você acha que você não precisa fazer. E aí começa a sua formação de caráter dentro do profissional que você escolheu ser. Que é o que eu vejo, pelo menos hoje, que em qualquer área, sendo engenheira, trabalhando com marketing, em qualquer área, é a base do profissional que se destaca. Sem dúvida. A gente tem batido muito nesse tema de perfil. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, que justamente acho que para você poder... chamar a atenção de um pedreiro na obra, você tem que saber o que aquele cara está fazendo e como que ele está fazendo e por que ele não está fazendo certo ou errado. Então você tem que ter vivido aquilo, né? E eu vejo que para nós empreendedores é uma dificuldade hoje e é um desafio tremendo a gente fazer com que a nova geração entenda isso, né? E aceite passar por esse processo que para nós lá atrás era um processo diferente, mas nos formou muito como profissionais e com certeza deu a base do que a gente é hoje. Né? Sem dúvida. E é o exemplo, né? Exato, é o exemplo. Bom, a gente falando um pouquinho sobre marketing, assim, nossa, esse tema é uma maluquice nas empresas, Thalita, e hoje a gente discute assim, absurdamente o marketing, mas tendo você como especialista aqui, como é que você tem visto que o perfil do consumidor, como é que estão as tendências do perfil de comportamento do consumidor, seja, acho que mais até no digital, porque hoje a gente está basicamente conectado no digital, a gente compra hoje pelo digital, a gente não quer mais ir no mercado, a gente não quer fazer mais basicamente nada. Como é que você tem visto esse perfil e como que as empresas têm se preparado para isso? O que você tem levado hoje para os seus clientes, para as empresas sobre esse tema? Eu vejo que está cada vez mais difícil, desafiador, eu diria, não difícil, a gente acompanhar
as mudanças, porque elas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Então, o consumidor, ele mudou muito o comportamento dele nos últimos 5 anos. E a cada ano que passa, ele vai mudando mais rápido. Então, é muito desafiador o nosso processo como empresa de se adaptar a isso, né? O consumidor hoje, ele está mais informado. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor para entender o cliente dele, entender quem é o consumidor dele. Porque ele está mais informado, a informação está chegando muito mais fácil para ele. E eu acho que o comparativo, nesse caso, do comportamento do consumidor, ele se torna mais desafiador porque ele não está vertical mais. Quando você é bem atendido numa loja, você não compara o atendimento dessa loja com a loja concorrente. Você compara com o atendimento de um restaurante 5 estrelas que você foi, de um hotel que você ficou, de uma viagem que você foi. Então, eu vejo que o consumidor, o índice dele de comparação está muito mais no horizontal. Ele não te compara mais com o seu concorrente. Ele te compara com a melhor experiência que ele teve, independente de onde foi, independente do produto que ele está consumindo ou do serviço que ele está consumindo. Então, eu vejo que o consumidor está mais informado. Bem informado já é uma outra história, né? Porque ele tem muita informação na palma da mão, recebendo tudo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que ele está recebendo muita informação, eu acho também que a gente está entrando numa fase de um cansaço mental por causa desse excesso de informação. Então, quando a gente cria muito conteúdo pensando nesse consumidor que quer ali informação, quer saber mais do nosso produto ou do serviço, nós vamos ter que saber dosar isso e saber o que é melhor para ele, que não é o que o meu concorrente faz, que não é o que o vizinho da loja do lado faz, que é o profissional que é meu concorrente faz. Então, é entender. Primeiro, eu acredito que o comportamento do consumidor voltado mais para o digital não é igual para mim e para a pessoa do lado. Sabe? Eu preciso entender quem é o meu cliente, quem é o consumidor, com quem eu quero falar, para depois conseguir fazer uma análise se o meu consumidor ele realmente mudou. Eu vi uma entrevista semana passada que eu fiquei refletindo muito sobre ela. Não tem nada a ver com comportamento de compra, mas eu acredito que vale mencionar aqui agora, que é sobre relacionamento amoroso. E o terapeuta estava dando uma entrevista, apareceu o vídeo, é um cara que inclusive eu até sigo nas redes sociais, e ele estava fazendo um comparativo seguinte: quando você tem um relacionamento amoroso com alguém, você sempre vai precisar se reconectar com essa pessoa. Sempre. A todo tempo você vai precisar se reconectar com ela. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança. Então, você não é a mesma pessoa de 6 meses atrás, você mudou. Então, o seu companheiro também mudou. Então, você vai precisar sempre ter ações que te reconectam com aquela pessoa a vida inteira. E eu acredito que é exatamente isso que acontece com eu e meu cliente. Eu sempre vou ter que ter ações que me reconectam com o cliente, independente das mudanças que acontecem no mercado. Então, eu vou ter que estar me reconectando com ele o tempo inteiro. Porque são essas ações que vão fazer eu identificar quais mudanças ele teve. Que não quer dizer que é a mesma mudança que o meu concorrente teve com o cliente dele, sabe? Então, eu acho que essa comparação ela não vale só para relacionamento, vale para o nosso negócio. E acho que a gente fica tão vidrado em entender o novo cliente, quem eu quero conquistar, que você esquece de analisar as mudanças que estão acontecendo com o seu cliente, com o cara que está lá na sua carteira já. Com um cara que já coloca dinheiro dentro da sua empresa. Você está com um olho tão focado de o que aquele cara que eu quero conquistar está fazendo, o que esse cara que eu quero trazer para mim, para o cliente, está querendo o quê? Está querendo um meme no TikTok? Ele está vendo TikTok? O que ele está vendo? Onde que eu procuro ele? E muitas das vezes isso está te custando um dinheiro tão alto que você está deixando um dinheiro na mesa com um cliente que já é seu, que você pode analisar o comportamento dele. Puta, eu acho que, olha, assim... Acho que foi 2 insights que eu não tinha pensado dessa forma, assim. Galera, acho que vale a pena pegar papel e caneta para anotar isso, porque eu não tinha pensado na horizontalidade. Então, a gente está sempre pensando, eventualmente, no concorrente, né? Fala assim, putz, o que eu posso fazer melhor, tal, mas qual é o meio que essa pessoa vive, né? Qual é o meio onde essa pessoa está inserida? Então... acho que está diretamente ligado com a experiência que ela vive. Então, e hoje a gente tem a noção que
são picos, né? E vales. Então a gente tem uma experiência maravilhosa num restaurante, mas a gente vai comprar, às vezes, numa loja e tem uma experiência péssima. E depois você volta, você vai viajar. Então, ou seja, são sempre picos e vales. Então a gente não estuda efetivamente onde que esse cliente ele tá. Qual é a zona que ele está e como que a gente consegue atuar melhor nessa jornada. E eu também não tinha nunca pensado nessa relação com a questão dos relacionamentos, porque eu acho que a gente entende que os relacionamentos eles precisam sempre se reconectar, mas talvez não com essa ótica. Então, acho que, olha, é uma analogia muito legal, assim. E aí, pegando um pouco esse gancho acho que justamente sobre o tema da jornada digital e da jornada física, né? A gente vê hoje que grandes marcas, principalmente as marcas de luxo, às vezes eles investem numas big lojas e que eventualmente você nem vê tanta gente ali. Você fala assim, cara, quanto custa, né, um ponto aqui ou deixar uma estrutura dessa aqui para o cliente poder visitar e tal. Então, como que você tem visto essa questão da compra online? Porque hoje todo mundo quer ter as coisas muito rápidas e na palma da mão. Mas frente ao que o mercado físico ainda exige e as experiências físicas ainda exigem, né? O nosso negócio, a gente transforma apartamentos, então a gente vende reformas. Por muito tempo a gente vendeu muito contrato online, então o cliente fazendo reunião online e tal. Mas quando a gente tem essa experiência física, a gente vê que a experiência do cliente é completamente diferente. De poder visualizar, tocar nas coisas e passar a sonhar junto, né? Como é que você tem visto essa analogia e como que as marcas têm se preparado para ou lá, ou nem tanto lá, ou aqui, ou físico, digital? Como é que você tem visto isso? Eu acho que se a gente for ver algumas estatísticas, a gente vai ver que muitas pessoas falam, o físico vai acabar, né? O físico está morrendo, está acabando. O físico, como a gente conhecia, realmente, ele já morreu. Para mim, ele já acabou. Te dar um exemplo. Esses dias eu fui para BH e fui num supermercado que eu adoro lá. Não vou citar o nome. Eu fiquei horrorizada. Ele tá, assim, jogado às traças. Eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, como é que deixaram isso aqui acontecer? Eles são gigantes. E aí eu lembrei de um post que eu fiz sobre eles no LinkedIn, o faturamento deles, a mudança que eles fizeram para o digital. Eles fizeram uma implantação de várias ferramentas de IA. A loja física deles lá, eles têm algumas em BH, jogada às traças, não tinha um limão dentro da loja. Eu fiquei assim, umas luzes quemadas. Eu falei, meu Deus... Eu quase chorei. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Onde que eu tava que isso aconteceu? Quanto tempo eu passei sem vir aqui, que isso está acabando? Eu acho que como a gente conhecia o ponto físico, ele já mudou. Exatamente porque o cliente mudou, ele está mais exigente, ele está mais informado, ele está menos fiel, sabe? Então, nós estamos menos fiéis a algumas marcas, a alguns lugares, sabe? Ao mesmo tempo que nós temos marcas que participam muito da nossa rotina, nós estamos trocando as coisas muito fáceis, sabe? Eu vejo pelo nosso comportamento online. Um dia você compra aqui, outro dia você compra ali. Quem dá a melhor vantagem? Quem chega mais rápido? Quem oferece a melhor experiência? Então, eu vejo que o cliente, ele ainda quer o ponto físico. Ele ainda quer o encantamento, sabe? A experiência. Esses dias um casal de amigos foi comprar uma aliança e eles moram no interior de Minas, eles nem moram em BH. E eles vieram em São Paulo para comprar o par de alianças. E aí eu entrei até em algumas lojas que eu nunca tinha entrado de alto luxo com eles aqui em São Paulo para comprar o par de alianças, ver as alianças. E eu vou te falar, nem tem uma grande experiência. De uma loja para outra, você vai sentir uma diferença de experiência, mas ela está muito ligada ao que muitas pessoas que não têm aquele capital investido conseguem fazer, sabe? É o olhar, é o se importar. A maior estratégia de marketing continua sendo você se importar com o seu cliente. Independente se você tem uma marca de luxo, se a loja é gigante, em que shopping você está, em que ponto da cidade você está, ou se você tem uma loja pequena na sua cidade, se você trabalha com pequenas reformas, às vezes é só você é a sua equipe, né? Tem muita gente que não tem equipe. Você é a sua equipe, você faz o compra, você faz o marketing, você é o vendedor, né? Você é o cara que executa, mas as pequenas coisas você ainda consegue fazer. Tem muita gente preocupado com a marca do champanhe que vai beber na loja? Tem.
Mas a maioria das pessoas não está preocupada com isso. É outros tipos de encantamento que geram a experiência. E eu acho que isso só acontece, eu acho que é um trabalho diário, não é uma coisa pontual. Você só consegue fazer isso quando você faz um mapeamento de todos os pontos de contato que você tem na sua empresa, seja ela o tamanho que for. Então, onde é meu ponto de contato com o cliente? Quem são essas pessoas? Quais são esses setores? E você trabalha todos eles. Porque a experiência, ela é um todo. Não adianta você ser um ótimo ponto de contato para o seu cliente se você tiver um funcionário que joga tudo no lixo depois. É um desafio. É um desafio. É difícil. Não é fácil. A gente costuma dizer que uma simples palavra pode mudar tudo. Então, a gente fala assim, você precisa verificar e estar muito atento ao foco do cliente. Mas, na verdade, você precisa estar, de fato, atento no qual é o propósito dele, né? Às vezes, por exemplo, você acha que a marca do champanhe vai impactar na experiência dele. Você acha. Né? Então, você está olhando para o cliente, não, eu vou promover para ele uma experiência, mas para ele não é aquela experiência. Né? Não é a marca do champanhe que para ele vai mudar o ponteiro ali ou não. E, de fato, o atendimento, a forma como você vai atender e vai humanizar aquele atendimento. Então, às vezes, tem muitas empresas se preocupando com algumas coisas que para o cliente não tem a menor importância. Né? E a gente gasta tempo, energia, dinheiro em algo que não move o ponteiro. Né? Eu vejo, falando até um pouco da sua área, por exemplo, se eu assino acabei de comprar um apartamento e assino um contrato, não sei se eu quero receber um bombom na minha casa, sabe? Não sei se eu quero receber uma caixa de chocolate na hora que eu estou assinando o contrato. Provavelmente, o que vai me fazer indicar aquela pessoa para outra é como foi todo o processo. Né? Não é o presente que ela me deu no final. Né? Não é o carro que ela chegou. Algumas coisas contam, óbvio que contam, mas é o processo. Será que ela sabe o porquê realmente que eu comprei o apartamento? Sabe? Será que daqui 6 meses, se ela me encontrar, ela vai perguntar se eu tô feliz, se meu casamento deu certo? Porque foi por causa disso que eu comprei o apartamento. Eu comprei o apartamento porque eu ia casar. Então, como que foi a festa? Se você encontra aquela pessoa que você fez um negócio, que você fez uma venda, que vendeu seu serviço, seu produto, será que daqui 6 meses você sabe qual pergunta você poderia fazer para aquela pessoa que geraria um impacto positivo? Ela fala, nossa, ele lembra disso. Sabe, ele lembrou. Eu apostaria que a maioria não. Né? Não lembra. Não lembra. Porque, assim, na verdade, você sabe que você não é único para aquela marca. Quando você entra, quando você vai comprar um produto ou um serviço, você sabe que você não é o cliente mais especial. Ela pode escrever isso. Nossa, você é o cliente mais especial. Nunca tive um cliente como você, né? Te dá Você sabe que você já entra sabendo que você não é um cliente único, que você não é o cliente mais especial do dia, do mês, do ano e nem da história para aquela marca. Na verdade, a gente trabalha para que o cliente saia com uma impressão diferente. Ele entra sabendo que ele não é especial, mas ele fala, nossa, eu nem comprei muito, eu gastei pouco, mas, nossa, olha como elas se importaram. Olha como eu me senti especial. Porque ele já sabe, ele pode até fingir que não, mas ele sabe que ele não é super especial. Sim, sim. E aí você vê um pequeno detalhe, né? E hoje, como que você vê, por exemplo, hoje é a era das redes sociais aí, né? Como é que você vê a influência das redes sociais na decisão de compra das pessoas? Porque além de ter hoje os e-commerces e as plataformas, hoje tem, né, as plataformas, as redes sociais ali numa loucura. Talvez até o braço de shopping deles deva ser até mais rentável do que qualquer outro negócio dentro da companhia, justamente porque o quanto influencia, as pessoas estão comprando ali com um clique na mão, né? Como é que você tem visto isso? Como que você tem levado esse tema aí para as empresas? Eu até vi hoje uma pesquisa que saiu, se eu não me engano, saiu ontem essa pesquisa, que 48% dos brasileiros que utilizam o TikTok já estão utilizando o TikTok como parâmetro de compra. Então, 48% de todo mundo que utiliza é uma porcentagem muito significativa já. Então, do TikTok. Se você for olhar, hoje, metade dos americanos já utilizam o TikTok 100% como buscador. Então, metade dos americanos já consideram o TikTok,
que se fala que não é uma rede social, né? É uma rede de descoberta para comprar produtos, para pesquisar e comprar produtos. Então, assim, você pode até não achar isso relevante, como tem muitas pessoas que não acham. Eu tenho cliente assim, que ele fala, eu não quero aparecer, isso não é relevante para mim. Meu cliente não se importa com isso, ele vai continuar ali. Eu tento fazer uma pergunta ou outra que instiga ele, não necessariamente para ele virar um influenciador, mas ele precisa entender que não pode ser que não seja isso que vai mudar o jogo dele, mas pode ser que isso mude o jogo de quem é concorrente dele. Então, ele tem que estar preparado para isso. Qual que é o diferencial que ele vai ter? Então, falando até um pouco do mercado de construção civil, você vê N frentes hoje, né? Nossa de redes sociais. Então, você tem a linha de quem vai mais para uma linha de memes, de coisas engraçadas e tal. Então, às vezes é uma pessoa, uma empresa ou um profissional que tem uma audiência grande, que às vezes não gera dinheiro, mas é uma audiência grande. Não necessariamente ele está vendendo muito, mas tem muita gente sabendo que ele existe, que ele está ali. Então, querendo ou não, ele está construindo alguma coisa relevante. Não pode ser que não seja relevante para todos, mas tem uma relevância, né? Sim. Então, e tem o profissional que é muito técnico, focado mais ali no segmento dele, mas a sua presença nas redes sociais, como influencer, como voz da marca, como profissional, dono de empresa, né? Ela é inegável. Como ela te ajuda na construção de uma imagem e de uma credibilidade. Nós conhecemos, você conhece, tem certeza, eu conheço um monte de gente que na vida real, fora das redes sociais, não é nem metade do profissional que aparece lá. E vice-versa. Nós conhecemos pessoas que não são, elas se mostram muito menos do que elas são. Eu já cheguei em empresa para fazer reunião, eu falava, meu Deus, vocês são muito maiores do que vocês mostram. Muito maiores. O trabalho que vocês estão fazendo, assim, pode ser melhorado infinitas vezes para que as pessoas tenham uma imagem de você. Mas, apesar de tudo isso, independente de como você quer construir a sua audiência, da importância das redes sociais, nossa, é tão clichê isso, mas é necessário falar, quem é de verdade que conecta com as pessoas? Sabe? Então, não adianta você ter uma presença forte. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho muitos seguidores no Instagram, no TikTok, eu tenho uma página cheia de pessoas no LinkedIn. Porque se você não tiver verdade, as pessoas não conectam. Esses dias eu escrevo muito no LinkedIn, porque para mim é mais fácil. Então, eu odiava LinkedIn. Eu não gostava de ter nem meu currículo lá, quando eu era engenheira. Achava um saco, rede social chata. Aí uma vez eu precisei, aí eu fiz, porque eu precisava mandar o currículo pelo LinkedIn, falei, não tem outro jeito. E aí vai completar 2 anos que eu escrevo no LinkedIn, e lá eu tenho vários haters, inclusive. Eu fico impressionado, como que existe hater no LinkedIn, né? Por incrível que pareça, mas você acha. Por incrível que pareça, tem um monte espalhada lá. Tem um monte lá. E aí, semana passada eu até escrevi sobre isso, porque o LinkedIn informou que o algoritmo tá ruim, porque não está entregando os posts de quem usa inteligência artificial para escrever. Aí eu falei, gente, deve ser por isso que eu engajo. Porque tem vários posts meus lá, inclusive com a vírgula no lugar errado. Que eu nem lembro onde é que coloca a vírgula. Desculpa, não lembro. E eu continuo escrevendo, coloco a vírgula lá onde que eu acho legal, onde que a frase precisa partir. E é a verdade. E as pessoas se conectam porque... Eu já perguntei isso para uns amigos que muito próximos de mim, que me acompanham no LinkedIn, que inclusive são poucos, porque não, a maioria nem tem LinkedIn. É verdade. Quando você lê meu post, por que você gosta? Aí eu escuto de todos a mesma coisa. Porque parece que eu estou conversando com você, pessoalmente. Então, é por causa disso, as pessoas veem verdade. Então, assim... Eu acho que é muito desafiador hoje você ter um perfil nas redes sociais. Eu não acho que é fácil. Eu acho que ter constância é difícil num mercado que a gente tem que assumir tantas responsabilidades, tem que saber tantas coisas do nosso negócio, mas nós também temos que entender que os tempos mudaram. É isso. E não é para todo mundo? Não, pode ser que não seja para todo mundo que está ouvindo. Pode ser que as pessoas que estão ouvindo não enxerguem isso como a maior necessidade. O cara que tem um depósito de material em construção, numa cidade de 50 mil habitantes, pode ser que isso não é relevante para ele, sabe? Mas será que para o seu cliente, quem você enxerga, o seu cliente, ele está onde? Será que isso é relevante para ele?
sabe? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero competir? Então, é essa análise que eu tenho que fazer, sabe? Ah, é importante, não é? Eu tenho poucos seguidores, não tenho. E todas as vezes que eu me cobro quando um conteúdo que eu faço vai mal, eu penso, se eu colocar essa quantidade de pessoas dentro de uma sala, um microfone na minha mão, isso seria significante para mim? Porque às vezes eu falo, nossa, só 2.000 pessoas viram? Nossa, 2.000 pessoas. Aí eu penso, nossa, 2.000 pessoas no auditório com microfone? Eu ia estar felicíssima, eu ia falar, meu Deus, vieram 2.000 pessoas me ouvir. Sabe? Então... Essas métricas, elas viram, né? Elas começam a... Ainda mais quando os números começam a crescer, parece que 2.000 pessoas não é nada, né? E é justamente isso. Eu acho que... Óbvio, eu acho que é uma disrupção também agora nesse mercado. Então, ou seja, donos de negócio colocando a cara, né? Para poder trazer realidade. E a gente sabe o quão difícil que é gravar conteúdo e trazer conteúdo, né? A rotina maluca que isso tem que ser para poder ter o mínimo ali de constância. Mas eu acho que quem quer construir algo grande, né? E não tem problema nenhum se o depósito do material de construção pequenininho, ele falou, cara, eu não quero, tá tudo bem, né? Eu acho que o ponto é cada um saber onde quer chegar. Exatamente. Né? Mas as empresas que estão buscando eventualmente fazer algo grande, eu acho que precisam estar assim, muito atentas e o founder ali, as pessoas que estão à frente colocarem a cara, porque não deixa de ser um canal de venda, um canal de comunicação com o teu cliente, né? E você está ajudando muitas pessoas que você nem imagina. E isso, por exemplo, para mim foi uma surpresa muito grande, assim, porque é isso, pra gente é muito óbvio, nosso dia a dia é tão óbvio, né? Muito. E aí você começa a trazer e você não faz ideia do tamanho do impacto disso na vida das pessoas, né? Eu estava vendo um vídeo de um médico, ele é oncologista. Ele até tem muitos seguidores, eu não conhecia, apareceu ali no Explorar do Instagram para mim, e ele estava contando um caso que um dia ele chegou para dar uma palestra e tinha uma senhorinha limpando o chão, assim, do lugar que ele ia dar a palestra, e aí vou chamar ela de Dona Maria, não lembro o nome dela. E aí ela parou ele no corredor. Ela falou, nossa, que legal, você aqui, nossa, desculpa te incomodar e tal, eu tive câncer e eu te seguia no Instagram e super me ajudou as coisas que você explicava lá, que você falava. Quando eu cheguei no médico, eu já cheguei muito mais informada, eu já sabia muito mais coisas por causa das coisas que você postava. E aí ele falou que respondeu para ela assim, é para você que eu crio conteúdo. E aí ele conta que ele convidou ela e falou, hoje eu vou dar a palestra para você. Quero que você senta na primeira fileira e tal. Ele estava entrando e aí ele conta. Aí ela falou, não, eu estou trabalhando, estou limpando aqui. E aí ele falou, não, eu já vou falar com as pessoas. Aí ele falou, ela assistiu a palestra na primeira fileira. E aí esse vídeo eu até encaminhei para um amigo médico que está engatinhando na criação de conteúdo. E aí um dia ele me falou, eu quero ajudar muitos homens, que a especialidade dele é urologia. E aí eu falei para ele, é pelas Donas Maria, sabe, do Brasil, que muitas das vezes você cria conteúdo. São pessoas que às vezes você não imagina, mas você tá ajudando sem você saber. Provavelmente não é seu amigo, seu vizinho, seu pai que assiste sem criticar, porque as pessoas que te conhecem são as que mais te criticam. Essa é a verdade quando você começa a aparecer mais nas redes sociais. Se for focado em crescer, então, que você tá ali produzindo muito conteúdo todo dia, empolgado, sempre tem um parente para te desempolgar. Entendeu? Pra falar que seu cabelo tá precisando de uma hidratação. Tipo hoje que eu gravei um stories, depois do cabelo pegou chuva, eu pensando, meu Deus, vai chegar essa mensagem. Vai chegar, tipo, amiga, seu cabelo tá muito ruim, posta outro. Entendeu? Então não é a Dona Maria, provavelmente, que vem te criticar. Então, assim, eu acho que muitas das vezes, quando nós vamos para esse lugar, claro que é para conquistar mais clientes, ganhar mais dinheiro. Quem não quer isso? Todo mundo. Nós acordamos mais cedo também por causa disso. Todo mundo quer dar uma vida melhor pros filhos, né, para a esposa. Você quer conquistar mais coisas para você proporcionar uma melhor qualidade de vida. Mas o propósito, muitas das vezes, está muito além dessa ótica que você tem, sabe? Será que com o seu trabalho, realmente, você não consegue enxergar as redes sociais como uma forma de você ajudar as pessoas, sabe? A dar uma informação que as pessoas não têm? E se a gente for ver, faz uma análise das pessoas que são mais relevantes hoje nas redes sociais, as maiores. O que elas fizeram para crescer? Basicamente a mesma coisa. Elas deram informação de graça. E depois disso, elas começaram a vender, seja um produto digital ou um produto físico ou o seu serviço. Elas deram primeiro.
Então, quando eu comentei do LinkedIn, às vezes eu fico analisando, porque eu tenho uma constância lá que eu não tenho em outras redes sociais, eu fico pensando, todo dia o LinkedIn esfrega na minha cara. Você tem relevância aqui, e é uma relevância pequena, tá? Eu sou pequena lá. Estou falando assim, eu tenho posts lá com engajamento bem ok para a quantidade de seguidores que eu tenho, eu penso, eu só tenho isso por duas coisas. Primeiro, eu falo a verdade, sou eu mesma, e porque eu tenho constância, coisa que eu não tenho nos outros lugares. Eu ensino meu cliente a ter e não tenho. Porque eu não posto todos os dias no Instagram e no TikTok. E no LinkedIn eu posto. E a maior parte das vezes eu estou ajudando as pessoas. Eu estou compartilhando com elas alguma novidade. Algum lançamento, alguma ação de marketing que alguma empresa fez, e aí eu faço ela refletir e levar para o negócio dela. Não tem segredo, sabe? Sim. Não tem fórmula. Ao mesmo tempo que não tem fórmula do sucesso, que eu não acho que tem uma fórmula para todos, não tem muito segredo. Não tem. Acho que é constância e verdade, né? Eu queria até entrar nesse tema. Você fala muito sobre comunicação 360, né? Eu acho que como o empresário pode conectar isso e até com o tema de growth, assim, porque growth, a gente fala sobre growth, mas isso já está há um tempo no mercado, mas as pessoas não sabem na prática, né? O que é growth, né? Como colocar isso aliado à comunicação, como é que você tem levado isso para as empresas, para os seus clientes entenderem isso de uma maneira diferente, as práticas sobre isso? Eu acho que a primeira coisa é pergunte, converse. Você realmente entende quem é seu cliente? Primeiro você precisa entender quem é ele, o que ele espera do seu negócio, da sua empresa, seja ela de produto ou de serviço, para você entender quais são as áreas que você precisa trabalhar. E aí vem uma comunicação 360, porque muitas das vezes as pessoas acham que crescimento, estratégias de crescimento, elas estão muito mais ligadas só com marketing e só com vendas. E, na verdade, não. Você precisa fazer uma análise do seu negócio como um todo, para que as pessoas comuniquem a mesma coisa. E aí, depois disso, você traçar estratégias de crescimento. E não adianta você traçar milhões de estratégias e não conseguir fazer nenhuma delas. Porque quando você trabalha estratégias de crescer, cada empresa geralmente tem um objetivo. Então, eu quero ter mais cliente, eu quero faturar mais, eu quero conquistar X de faturamento, eu quero acabar o ano com tal e tal meta. Mas enquanto você não entender o seu negócio como um todo e como todas as pontas dessa comunicação refletem no final, não vai adiantar. Eu falo, não adianta você fazer anúncio patrocinado se o seu vendedor não está disponível para receber aquilo. Então, assim, analisa. Eu daria uma dica o seguinte. Você tem o seu cliente, ou potencial cliente, se você estiver abrindo uma empresa. Desenha qual que é a jornada desse cliente dentro do seu negócio. Então, até você encontrar ele e até o seu pós-venda, ou a segunda venda. Eu gosto de você venda para ele de novo, né? Então, seja uma venda puxada, uma venda empurrada, independente de qual o seu negócio seja. Desenhe a jornada dele e vá por etapas. Nessa jornada aqui, o que precisa ser feito? Quais são as pessoas que são um ponto de contato na empresa? E aí eu vou até um pouco além, porque muitas das vezes a nossa análise, quando você quer crescer, quando você quer desenhar estratégias de crescimento para o seu negócio, você olha muito da porta para fora. O que eu preciso fazer daqui para fora? O que eu preciso melhorar que impacta do lado de fora? E tem muita coisa que você está fazendo que está impactando quem trabalha com você. Tem muita empresa que é horrível da porta para dentro. O cara não consegue executar os mesmos valores que ele executa da porta para fora, da porta para dentro. Então, assim, desculpa, mas essa jornada do cliente ela vai morrer, não tem como ela não morrer. Você vai crescer e vai bater numa porta, porque você não vai conseguir continuar estabelecendo estratégias de crescimento. Não vai. Porque quanto mais funcionário insatisfeito você tem da porta para dentro, é impossível você ter 100% de cliente satisfeito do lado de fora. É funcionário insatisfeito da porta para dentro, impossível de ter cliente satisfeito da porta para fora. É difícil? É. Quanto mais funcionário você tem, mais difícil? Sim. Porque ele tem uma expectativa diferente do que você pode entregar. E onde você resolve isso? Na comunicação. Sim, eu concordo com gênero, número e grau. Antes de eu conectar um próximo tema que faz total sentido com isso, eu queria fazer
menção ao nosso patrocinador aqui, a nossa mantenedora, que é a Decorafit. Então, se você quer reformar o seu imóvel, não sabe nem por onde começar, a Decorafit tem a solução para você. Então, a Decorafit atua desde a elaboração do projeto 3D, concebendo o teu sonho ali e podendo materializar e te entregar essa obra completa num prazo recorde no mercado. Se você não conhece, procure lá Decorafit_BR ou no site decorafit.com.br. Acho que a conexão disso que você trouxe, eu queria trazer um pouco o tema de AI, né? Enfim, essa revolução, essa maluquice que está acontecendo hoje, para mim é uma das outra jornada, outra onda de disrupção Totalmente. Que a gente está vivendo. E aí as pessoas, eu concordo em gênero, número e grau, essa questão da conexão pessoal, né, de você olhar, satisfação interna para você poder satisfazer o teu cliente, você mapear essas jornadas. E aí chega a AI hoje, automatizando e robotizando muita coisa que já deveria estar bem resolvida com o humano, e aí você coloca a AI para poder automatizar e melhorar o processo, ganhar escala desse processo, mas não. Então, vem até para poder bagunçar um pouco esse caldo que estava sendo feito. Como é que você tem colocado esse tema nos clientes? Porque imagino que hoje é o tema, né? Como colocar, como melhorar, como fazer, para onde ir, como que tem sido isso no teu dia a dia? Eu vejo que muitas pessoas estão mais abertas. Se for olhar há um ano atrás, as pessoas estavam até um pouco mais fechadas. Então, acho que as pessoas estão um pouco mais abertas. Uma fala polêmica. Eu acho que sim, vai roubar o emprego de um monte de gente. Quem fala que não é mentira. Eu concordo também. É mentira, não adianta. Assim como qualquer mudança, ela mexe com o mercado, isso também vai mexer. Mas com quem não se interessa, com quem não se atualiza. Então, eu levo muito para os clientes o seguinte: com certeza, dentro do seu negócio, tem algo que pode ser melhorado. Se você tem algo que pode te ajudar nessa melhoria, por que não? Não tem justificativa para não, sabe? Se você me der uma justificativa boa, beleza, você não vai escutar isso de mim mais, mas não tem. Nenhum tem. Ninguém, que eu já falei isso, tem. E isso começa com o seu incentivo. Não adianta você querer que a sua equipe utilize ferramentas de inteligência artificial se você não incentiva, se você não cobra, né? Se você não dá isso. Qual investimento você está fazendo? É importante, é relevante e muitas das vezes ele leva um prazo, né? Antes você contratava uma pessoa, ela não sabia mexer no Excel. Ou você pagava um curso para ela antigamente, ou tinha um funcionário que já sabia, ele ajudava no treinamento, a pessoa ia fazendo, era assim. Foi assim lá atrás. Né? E hoje você vê, tem um monte de gente com Excel, Jesus amado, faz umas coisas que a gente nem imagina. Eu tenho uns amigos que dão um clique, o negócio assim, eu falo, meu Deus, eu achava que era bom. E assim é com inteligência artificial, sabe? E eu não vejo outro caminho, a não ser se adaptar. Então, o que eu tento levar muito para quem é cliente é levar algumas opções. Eu acho que eu, como profissional, nesse caso da consultoria, mostrar para as pessoas ali algumas melhorias que podem ser, como ela pode economizar tempo. Porque o empreendedor quer escutar a economia de tempo, porque tempo é dinheiro, e economia de dinheiro. E a inteligência artificial, as ferramentas, ela te auxilia nisso. É realmente para você economizar tempo, melhorar processos, né? E, com isso, melhorar mesmo o seu ganho financeiro. Né? Quer dizer que você vai colocar seu produto? Não, mas dentro do seu processo vão acontecer melhorias. E eu nem estou falando de você poder mandar as pessoas embora, não, porque você colocou uma ferramenta. Mas você vai otimizar aquilo ali e você vai entender que isso... E eu não acho que isso acontece no primeiro mês ou nos primeiros 3 meses, não. Eu acho que é uma tentativa, sabe? Você tem que continuar incentivando a sua equipe, você tem que pagar a ferramenta, porque a pessoa também, o empreendedor também acha que o funcionário... Ele vai tirar do salário dele ali o valor para pagar a taxa de 3 ferramentas. Não vai, sabe? O máximo ali é um ChatGPT e olha lá. Então, assim, incentive a sua equipe e espere. O resultado vai chegar, sabe? Você vai conseguir entender que isso é importante. E eu ainda vejo até, assim, fugindo um pouco de inteligência artificial, até um pouco da pergunta, mas acho que é válido. As pessoas, elas esperam ser mais criativas, ter melhores ideias, ter melhores soluções, sentado na mesma cadeira que ela senta todos os dias, de 6 a 7. Não vai.
Sabe? Eu tenho um amigo, um grande amigo, parceiro de trabalho, a gente trabalha junto há um bom tempo, há alguns anos. E há uns anos atrás, há uns 2 anos, ele me perguntava assim, sempre me perguntava, não entendo por que você vai em evento de e-commerce. Você não tem e-commerce? Ele ficava indignado, porque qualquer evento que tinha, que eu conseguia ir, eu ia. Era um evento de 3 dias, eu ia um dia, eu ia lá escutar uma palestra. É um evento igual essa semana, agora, dessa semana e semana que vem, evento de arquitetura. Eu vou. Eu peço meus amigos, não, você tem um ingresso? Me leva, me convida. Eu quero ir. Você vai para quê? Não, eu quero ver. Quero ver o que as marcas estão fazendo para os clientes. O que as marcas estão criando. Desculpa, mas não é só sobre inteligência artificial. Se você não começar a se interessar e abrir o seu leque de conhecimento, você já ficou para trás. Você não vai ficar, não, você já está lá atrás. Então, assim, isso não é só sobre ferramentas que você acha que é super difícil operar, não. Isso é sobre um evento que você não vai, porque você não conversa com ninguém de outras áreas. E muitas das vezes, você sabe, a gente aprende um monte de coisa com quem nem é da nossa área. Sim, é um insight, são várias dicas que são nos lugares mais inusitados que você vai ter, eventualmente, as melhores ideias ali. O cara é capaz de ser o melhor ouvinte do Zezé de Camargo e Luciano no Spotify, mas não escuta um podcast. Não tem como. Como que vai defender um cara desse? Não tem jeito. É isso. Legal. Thalita, um pouco da... A gente caminhando um pouco para o fim aqui, senão, vixe Maria. Acho que a gente tem tema aqui para ficar um dia. Você saiu da engenharia, né? Uma área muito técnica, e aí você acabou indo para marketing, que é criativo, dinâmico. Como que foi essa mudança no dia a dia, né? Como que está hoje essa equipe multidisciplinar e o quanto dessa tua skill técnica ou criativa, porque acho que você teve que ter um lado... Se você não tivesse um lado criativo, você não tinha eventualmente migrado essa pivotagem na carreira, né? Como é que tem sido isso no dia a dia, os desafios com as equipes multidisciplinares aí? Eu não acho que é fácil. Eu acho que é difícil. Eu acho que gerir pessoas é o nosso maior desafio. E vai continuar sendo, sabe? Porque é tudo sobre pessoas, né? Quando a gente olha... Você tem uma filha só? Tenho. Eu tenho uma irmã. E aí, às vezes, quando eu olho para ela e eu vejo que a gente é tão diferente, e a gente é filha do mesmo pai, da mesma mãe... Mas acontece em casa também. Como, meu Deus? Sabe, assim? Então, gerenciar pessoas... Pensa como é difícil sendo pais, né? Então, sendo gestor, é desafiador, mas é muito bom. Eu acho que a gente fala tanto hoje em dia. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos foi ouvir mais. Sabe? Tá mais aberta para ouvir. Porque todas as pessoas, independente da área que elas estão, elas têm alguma coisa para contribuir. E quando você vê hoje as pessoas que estão no mercado de trabalho, independente da idade, da geração, se você tiver disponibilidade para ouvir, você tem alguma coisa para aprender, sabe? E eu vejo nessa minha transição nos últimos anos, da engenharia para essa área, claro, teve muito esforço meu de querer aprender, de querer fazer, de querer ver as coisas funcionarem, mas também teve muita humildade para ouvir. E você, como gestor ou como profissional de qualquer área, se eu pudesse falar a maior qualidade hoje de um gestor para gerir empresas profissionais multifacetados, eu até diria, é saber ouvir. Saber ouvir. E ter um foco. Porque eu vejo como é fácil a gente desviar nosso foco quando a gente vê o nosso vizinho maior que a gente. Sabe? É a famosa grama do vizinho é mais verde, só que ela é de plástico e você não sabe. Entendeu? Então, ter humildade para ouvir e ter uma direção. Essa direção, ela não precisa ser quem você quer ser daqui 5 anos ou onde você quer estar daqui 10 anos com a sua empresa. Mas você precisa ter metas claras que te direcionem. E controlar isso. Eu acho que um outro desafio é nós controlarmos, sabe? Quando o maior... Não diria o defeito, mas assim, eu vejo muito em clientes desafios que eles enfrentam que eles não precisariam estar enfrentando por falta de controle. Então, não dá para deixar tudo na mão de todo mundo, sabe? Então, você não verifica a tempo, você não controla a tempo. Você não vai abraçar tudo? Não, mas tenta facilitar, tenta ter uma gestão à vista.
sabe? E porque não adianta só ouvir, fazer, ter metas e não conseguir controlar, porque se você identificar o erro rápido, você vai conseguir corrigir rápido e mudar a rota mais rápido. Pegando um pouco desse gancho sobre liderança, né? Eu acho que como que você poderia relacionar Thalita lá atrás, quando começou a empreender? Acho que a habilidade de ouvir, eu compartilho bastante que foi uma habilidade que eu tive que criar também. Eu acho que a gente vem se espelhando em bons líderes para ser líder melhor, né? Acho que é o que a gente pode levar de mais valioso para a equipe, porque acho que sem time a gente não faz nada, né? Como é que é seu estilo de liderança? É bastante gestão à vista? Como é que você... ou tudo que você tem visto no mercado, como que você adota essas práticas hoje na empresa? Eu vejo como que eu tenho que aprender ainda. Esses dias eu tomei uma rasteira, eu falei, meu Deus, será que eu esqueci como é que faz isso aqui? Será que eu esqueci como que é liderar? Sabe, eu tinha que pegar mais... Será que eu tinha que pegar mais firme e eu deixei solto demais? Porque eu sou uma líder que deixa as pessoas muito fazer as coisas, sabe? Então eu te dou, não interessa liberdade. Que hora você vai fazer, eu te dou liberdade. Que é muito de como eu gosto de trabalhar também. Então, nem sempre todo mundo tem esse comprometimento que você tem, né, como profissional. Mas, sabe o que eu mais aprendi, assim, vendo a Thalita lá atrás para agora? Que a maior parte das coisas, quando você é líder, se trata do seu ego e da sua vaidade. E não das outras coisas que te cercam. E é isso que pode te levantar ou te derrubar. A maior parte das coisas, estando nessa posição... que vão impactar sua vida, estão relacionadas a ego e vaidade. E não é a pessoa ser metida, não. Não é a pessoa não cumprimentar o porteiro, não é disso que eu estou falando. Porque a maior parte das coisas que acontecem dentro do seu negócio, você dá um tamanho diferente para elas, porque isso afeta a sua vaidade, o seu ego. E aí você dá um tamanho diferente para isso, e isso gera N impactos no seu negócio, porque você é o reflexo do seu negócio. O seu negócio é o seu reflexo. Então, se eu pudesse falar a maior diferença, e ainda continua sendo, que eu espero aprender mais um pouco ainda sobre isso. E aí, eu fiquei vendo esses dias, né, os donos da Growth lá, quantos anos eles ficaram sem ninguém saber que eles eram, sem dar uma carteiradazinha, sabe? Uma das maiores empresas da América Latina, assim, uma das maiores empresas de suplemento do mundo, sabe? O produto mais vendido, bilhões na conta, faturamento absurdo. E aí o cara vem depois de 19 anos gravar um vídeo e falar que eles são os donos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que a mãe e o pai desses meninos nos ensinaram para eles? Que eu preciso ensinar para os meus filhos quando eu tiver. Quantas vezes eles não tiveram que trabalhar o ego e vaidade, sabe? Para fazer a empresa como eles gostariam que ela fosse. Eu acho que é um ótimo exemplo. Eu assisti o podcast deles 2 vezes. Falei, eu preciso aprender mais do que as coisas que eles me ensinaram aqui para o meu negócio. E tem a ver com isso. Então, eu acho que a maior diferença é essa. Eu trabalho melhor meu ego e minha vaidade. Sem dúvidas. Legal. Bom, eu queria... a gente tem um quadro que chama O Que Te Construiu. Antes de entrar nele, eu queria te fazer uma última pergunta, que é sobre... fora dessa área técnica ali. Fora de trabalho. Então, queria até saber um pouquinho sobre Thalita Família... sobre Thalita hobby, o que você gosta de fazer e também eventualmente sobre o futuro, né? O que você tem visto? Esse de fato, Thalita tem olhado para outros mercados. Conta um pouquinho para a gente quem é Thalita fora dessa jornada maluca de marketing, growth, líder. Enfim, o que você tem feito aí no dia a dia, né? Não tem muita diferença não, viu? Se desligar a câmera aqui e o microfone, provavelmente você vai me ver fazendo as mesmas coisas. Dando um sorriso, contando uma piada para alguém e sendo exatamente a mesma pessoa. Morar em São Paulo te deixa com uma casca um pouco mais grossa, então... morar longe da família não é uma coisa tão fácil. Meu sobrinho está nascendo daqui a umas semanas. Pode ser que o dia que passar já tenha até nascido. Então, meus pais são o maior exemplo que eu tenho em casa. Eu falo que o maior exemplo de relacionamento que eu tenho é meu pai e minha mãe. Então, eu sou uma pessoa muito família. Adoro estar com os meus amigos. Então,
amo viajar. Se eu puder fazer qualquer coisa, sempre é viajar. Quando eu era mais nova, minha mãe tinha uma amiga que sempre chegava em casa com uma agenda de papel. E era cheia de compromisso, lotada. E ela fala... Eu lembro disso e ela fala... Thalita, seu sonho era... Você falava que era ter uma agenda igual a minha. Aí eu penso, meu Deus, socorro, eu tenho. E eu adoro. Então, eu sou uma pessoa muito família. Tento ser uma boa amiga, então... Eu sou sempre muito presente, então tento ser muito presente para os meus amigos. Tenho muitos amigos em BH, não só aqui em São Paulo. Então não é muito diferente, assim. Hoje, graças a Deus, com o passar dos anos, eu consigo ser mais eu mesma, sem me preocupar com que a mesa de reunião vai estar olhando para mim, julgando, então... Eu cheguei aqui, eu fiz uma piada, falei, me desculpa, vamos tomar um café depois com pão de queijo. Então, provavelmente, se eu tivesse uma reunião de negócio para assinar um cheque de 5 milhões, seria exatamente igual. Então, não foge muito. Eu tenho olhado muito para o meu mercado de wellness, a gente falou um pouco aqui com a câmera desligada, então, em breve eu vou lançar um produto que olha, já gerou grandes emoções. Louca. Muito bom. É um spoiler, sem dúvida. Eu adoro esse mercado, eu consumo muito. Então, sou muito fã de muitas marcas. Não sou nenhuma musa fitness, mas adoro esse mercado. Tenho olhado muito para ele. Eu acho que o consumidor, ele não vai retroceder tão cedo. Então, eu acho que, se eu puder dar uma dica, olhe também para esse mercado de emagrecimento, de saúde. Nós estamos mais preocupados com a nossa saúde, mais preocupados com a saúde da nossa família. Então, acho que esse mercado é muito promissor. Eu estou olhando para ele já tem uns anos. Então, esse produto em específico tem 2 anos que eu estou desenvolvendo. Em breve eu vou lançar. Já teve umas mudanças aí no caminho, grandes emoções. Mas esse é o meu maior objetivo, assim, continuo fazendo o que eu amo fazer, que é gerar valor, que vai muito de encontro com a primeira pergunta que você começou, que é qual que é a maior diferença do que você fazia há anos atrás, quando você era engenheiro, andava de capacete e botina, e o que você faz hoje. Adoro ganhar dinheiro, mas eu tenho muito mais prazer quando eu gero valor para o cliente, quando ele me liga e fala, nossa, entrou tantos clientes hoje, sabe, a gente conseguiu aumentar o faturamento. Meu olho brilha. E eu fico mais feliz com isso do que quando o dinheiro cai na conta. Então, isso também é sobre o que eu fazia lá atrás e sobre o que eu quero fazer o resto da minha vida. Seja por dinheiro, por propósito ou pelos desafios que Deus mandar para frente. Show de bola, show de bola. Bom, nesse quadro que te construiu, algumas perguntinhas e só para saber como é que você se relaciona com isso. Então, um livro que você leu recentemente te marcou? Tá. Nossa, difícil. Eu leio muito, mas não é uma resposta zero óbvia, tá? Mas eu tô lendo o livro de Provérbios da Bíblia. Nunca tinha lido o livro de Provérbios todo da Bíblia. E tem me marcado absurdamente. Eu falei, meu Deus, aqui na Bíblia tá escrito para você não ser agiota. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, tá escrito na Bíblia. Pra você não emprestar dinheiro. E aí, eu nunca tinha lido Provérbios, eu tô lendo, não acabei ainda. Mas tem mexido comigo. Eu falei... Realmente, assim, até para você que nunca leu a Bíblia, você não acredita em Deus, se você abrir e ler, você vai se surpreender com as coisas que estão escritas lá. Que legal. Muito bom. Um filme de negócios. Tá, eu não sou muito de... Dos filmes? Não sou tanto, mas... Não vou, realmente, não. Filme de negócio não é muito... A praia. Não sou muito, não. Uma viagem que ficou marcada. Tá. Acho que a última viagem, a viagem do Réveillon, foi a última. Então, sempre eu acredito que é a última. Eu fui, nossa, para um lugar totalmente inusitado, assim, não achei nenhum brasileiro lá, inclusive. Eu fui para uma praia do Peru, que é a divisa com o Equador. Nossa, e me impactou muito, assim, porque as pessoas eram extremamente felizes e é uma pobreza diferente da nossa pobreza. É uma pobreza das pessoas que não passam fome. As pessoas que são muito pobres lá, que vivem na miséria, elas não passam fome. Elas passam outras necessidades. Quando você olha para o nosso país, pessoas muito pobres, elas estão, infelizmente, nesse lugar de passar as necessidades básicas, como comer. E lá não, lá é diferente. Então, quando eu olhei muito, parece muito com algumas praias brasileiras, que a praia é muito linda, muito desenvolvida, mas quando você vai para a cidade é muito precária. É muito parecida com isso,
mas muito culturalmente diferente, a cultura muito diferente, assim. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, assim, como passar fome é uma coisa, a gente sabe, mas como mexe, sabe? Com a cultura do país. Sim. Muito bom. Um empreendedor que você gostaria de ter conhecido ou conheceu? Nossa, seria super polêmico eu falar esse nome agora, eu vou ter que pensar num outro aqui. Então manda outro aí. Ai, nossa, mãe. Não, eu vou falar ele. Então manda. Porque não é o Daniel Vorcaro, mas é o cunhado que está preso. Nossa. Que é uns caras que eu sempre admirei. Que, né, era o dono da Moriá. Muita gente aí falando que era só o pastor da Lagoinha, mas não, é um cara que eu admirava muito como empreendedor e empresário. Cheguei a falar várias vezes no ano passado, inclusive. Nossa, esse produto der muito certo, eu quero vender essa empresa para ele. Caramba. Porque é o maior empresário do Brasil no ramo de wellness. Ou era. Não vou falar o nome dele aqui, mas as pessoas podem dar um Google e saber quem é, mas... Nossa, eu ainda estou assimilando, sabe? Assim. Sim. Então, era um cara que eu gostaria de ter conhecido. Não sei se eu ainda vou ter oportunidade. Como a gente sei lá se eu posso usar esse termo, né? Como a gente se decepciona também com as pessoas, sabe? Sim. E isso me abalou super, porque era um cara que eu queria muito ter conhecido. Se eu tiver oportunidade, ainda quero conhecer, independente do que ele fez ou do que ele vai ser julgado, mas era um cara que tinha muita minha admiração. Legal. Esse é bom, bem. E um novo hábito aí que você adquiriu nos últimos tempos? Um novo hábito, se teve, né? Teve. Eu vou começar... Já comecei, na verdade, a fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Comecei Legal. a jogar tênis ano passado, foi um desastre, meu Deus do céu. É mesmo? Eu acho que o cara que aprende a jogar tênis adulto, vou te falar, ele é muito persistente. Porque a pessoa adulta para jogar tênis, assim, como hobby... Então sou eu. Não tem como. Ela teve uma base ali de uma riqueza, entendeu? Ela teve um pai que jogava tênis, uma mãe que levava ela para jogar tênis com 3 anos de idade. Porque eu pelejei uns meses... Aí esse ano eu fiquei pensando, oh meu Deus, não gosto de desistir de nada. Continuo tentando, não continuo. Comprei raquete, mó bonita, vintage, troquei os negócios dela. Ai. Aí Desastre. eu vou tentar o jiu-jitsu um pouco. Quem sabe eu volto pro tênis um dia. Boa. Eu também não vou comentar, porque senão isso aqui vai longe. Viu? Bom, Thalita, uma mensagem final, assim, para pessoas que estão buscando empreender, que assistem aqui a turma da nossa audiência. Se você pudesse deixar uma mensagem aí para a galera... O mercado, ele muda muito, mas uma coisa continua igual. Se você tiver constância, independente do que acontecer no mercado, você vai vencer. Não é frase motivacional, sabe? Só que nós precisamos parar de pedir a Deus o que a gente tem preguiça de construir. Essa é a grande verdade. Eu tenho ânimo para pedir a Deus as coisas quando chega o final do mês, que chega o boleto. E, ai, meu Deus, me ajuda amanhã a ter ânimo, mas chegou amanhã e eu não faço nada. Então, tenha constância, tenha verdade, tenha constância, que uma hora vai chegar. Né? Muitas das pessoas que têm sucesso hoje, você acha que elas começaram ontem, que elas tiveram de repente um sucesso, mas a maior parte delas não foi assim. Então, pare de pedir a Deus o que você tem preguiça de construir. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria te agradecer muito pelo tempo. Pô, foi uma aula, eu tirei vários insights aqui. Quando a gente acha que a gente está bastante antenado, a gente vê que, assim, a gente não está nada, a gente aprende demais todos os dias. Todos os dias. Então, te agradecer demais pelo tempo, eu sei que é bastante raro, né? Como é que o pessoal te acha? Deixa aí teus contatos, né? Empresa, você, teus canais, por favor. Eu que agradeço, fiquei extremamente lisonjeada com o convite. Espero ter contribuído com tudo que a gente falou aqui. Não é nada que você não pode achar em um livro, mas sentar e conversar sempre agrega, né? Agregou para mim, espero que tenha agregado para todo mundo que está ouvindo. Todas as minhas redes sociais, Thalita Pamela. Acredito que você vai deixar escrito como escreve meu nome, TH e 2 L's e tudo mais que tem direito. Então, vai ser um prazer. Eu sempre estou postando algumas coisas sobre negócios, sobre marketing, sobre experiência do cliente, um pouco de tudo que a gente falou aqui. Então, quem ouviu, quiser comentar lá, me mandar mensagem, eu sempre estou super à disposição para ajudar todo mundo. Sou bem disponível, então pode me mandar, pode perguntar.
Estou à disposição. Show. Muito obrigado de novo. Muito obrigada, eu que agradeço. Pessoal, e vocês lá me encontram no Fábio G. Moraes no Instagram, no LinkedIn também, não tem a mesma frequência que a Thalita, mas estou presente na rede. Não deixe de seguir lá Decorafit no Decorafit_BR. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu!